Hoje eu vou te ensinar a como procurar valores utilizando o PROC-V dentro do Excel. Se você se interessa por Excel, eu sugiro que você me siga aqui no YouTube e também lá no Instagram. É o @excelgenial ou instagram.com/excelgenial. Para aprender sobre PROC-V, nós vamos utilizar essa tabela que você está vendo aqui do lado esquerdo da sua tela. Nós temos uma tabela com 3 colunas, onde na primeira coluna está o nome de uma pessoa, a segunda coluna é a cidade onde essa pessoa mora e a terceira coluna é a idade dessa pessoa. Nós queremos em outras células trazer informações referentes a uma determinada pessoa de acordo com as informações que estão nessa tabela principal. Por exemplo, como que eu faço utilizando o PROC-V para trazer qual é a cidade do Carlos, qual que é a cidade da Flora, qual que é a idade da Júlia e qual que é a idade do Henrique? Nós conseguimos todas essas informações utilizando a função PROC-V, e é isso que eu vou te ensinar agora. O que nós vamos fazer aqui? No primeiro caso, por exemplo, que eu quero trazer a cidade do Carlos, eu preciso de uma função que eu informe o nome Carlos e a partir dele eu consiga trazer qual que é a cidade, qual que é o valor do nome Carlos nessa segunda coluna. Se você bater o olho, você percebe que o Carlos mora no Rio de Janeiro. Mas como que eu faço isso com funções do Excel, mais especificamente o PROC-V? Para fazer o PROC-V, então, você seleciona uma célula à sua escolha, você digita igual a PROC-V e abre parênteses. Você percebe que você tem 4 informações para colocar dentro do Excel. A primeira informação é o valor procurado. Qual que é o valor que nós estamos procurando nessa tabela aqui? Nós estamos procurando o nome Carlos. Então você clica na célula onde está o nome Carlos e dá ponto e vírgula. A segunda informação que nós temos que colocar para o Excel é qual que é a matriz tabela, qual que é a tabela de onde nós vamos tirar as informações que precisamos. Essa tabela está aqui do lado, então você seleciona da célula B3, seleciona com o botão esquerdo, clica com ele, vai até a célula final que é a D10 e com isso você tem a tabela selecionada aqui. Você dá um ponto e vírgula e ele te pergunta qual que é a coluna onde está a informação que você quer trazer. Como que o PROC-V trabalha dentro do Excel? Ele tem uma tabela referência, que é essa que nós estamos vendo, e ele vai procurar o nome que você está colocando aqui no valor procurado na primeira coluna dessa tabela. Quando ele encontra esse valor na primeira coluna, ele vai trazer o valor que está nessa mesma linha, só que em outra coluna. É justamente essa coluna que você informa aqui no número do índice da coluna. No caso é 2, porque dentro dessa tabela que nós informamos, de B3 até D10, a coluna da cidade é a segunda coluna, já que a primeira é a do nome, a segunda é da cidade. Então você coloca 2. Depois, para colocar o procurar intervalo, você coloca ponto e vírgula 0, fecha parênteses e dá Enter. No caso, nós temos a informação que o Carlos mora no Rio de Janeiro. Como que o PROC-V pensou nesse caso aqui especificamente? Ele vai para a tabela que você informou, aqui nessa segunda variável de entrada, e procura pelo nome que você informou, no caso Carlos. Ele vai andando linha a linha até encontrar o nome Carlos. Ele encontra aqui. No momento que ele encontra, ele traz o conteúdo que está na segunda coluna da tabela, que é Rio de Janeiro. E aí ele traz a cidade que o Carlos mora, que é Rio de Janeiro. Agora que você já viu um exemplo prático de PROC-V, eu vou te listar 5 procedimentos básicos que você deve respeitar para que o PROC-V funcione corretamente. Primeiro procedimento, o valor procurado deve estar sempre na primeira coluna. Então, quando você for selecionar uma tabela para dentro do PROC-V, o valor que você está procurando tem que ser sempre na primeira coluna, porque ele vai fazer exatamente aquele processo que eu te falei. Ele vai linha a linha da primeira coluna procurando pelo nome que você informou. O segundo ponto que você deve saber para entender o PROC-V é que quando ele encontra o valor procurado lá na primeira coluna, ele guarda a linha que esse valor está. Por exemplo, aqui a gente estava procurando por Carlos na primeira coluna. Então ele veio procurando e encontrou o Carlos aqui na quarta linha. Ele guarda a informação que a informação de retorno que você vai trazer deve estar na quarta linha, que é a linha do Carlos. É justamente assim que ele pensa. O terceiro procedimento chave para o PROC-V é que a procura para exatamente quando o valor é encontrado. Logo, o retorno é para o primeiro valor da lista. Ele está procurando o Carlos aqui na primeira coluna dessa tabela que você informou. Se tivesse um Carlos algumas linhas para baixo, ele não ia identificar. Porque a partir do momento que ele encontra o primeiro da lista, o primeiro Carlos possível, ele para de fazer o processo e se preocupa agora com qual coluna ele vai retornar. Então não se esqueça, o PROC-V não traz a segunda ocorrência.
Se você tiver, por exemplo, um Carlos aqui embaixo morando em Belo Horizonte, ele não vai te trazer isso. Ele só vai trazer o valor da primeira ocorrência. O quarto procedimento que você deve lembrar é que o resultado do PROC-V é o valor que estiver na linha guardada na coluna pedida. Você lembra que ele saiu procurando o Carlos e encontrou na quarta linha. Quando você pede para ele retornar o conteúdo que está na segunda coluna, ele vai trazer para você o conteúdo da quarta linha, segunda coluna. A linha que ele encontrou e a coluna que você pediu. E o último procedimento, você vai sempre deixar o último valor do PROC-V, que é o procurar intervalo, como zero, porque dessa forma você traz valores exatos e não valores aproximados na sua busca. Então, entendidos esses pontos, vamos fazer mais 3 exemplos para você fixar o conceito. Vamos agora a um segundo exemplo, como por exemplo, descobrir qual que é a cidade da Flora. Como que nós fazemos isso via PROC-V? Então não se esqueça, você tem que informar o nome Flora. Esse nome Flora deve estar na primeira coluna de uma tabela que você vai informar. E depois você deve informar em qual coluna dentro dessa tabela está o indicador que você quer trazer, no caso cidade. Então vamos lá. Você coloca igual a PROC-V, abre parênteses, o valor procurado é Flora, então você seleciona essa célula e coloca ponto e vírgula. A matriz tabela é a tabela onde estão as informações, você seleciona aqui de B3 até D10. Note sempre, o nome que você está procurando tem que aparecer na primeira coluna e unicamente na primeira coluna, não pode ser só na segunda, só na terceira, tem que ser na primeira. Você coloca ponto e vírgula, ele te pede qual que é a coluna dentro dessa tabela que você quer trazer. Se os nomes estão na primeira coluna e a cidade, que é o que você quer trazer, está na segunda, você coloca 2, você coloca ponto e vírgula 0, que foi o que eu te ensinei lá no procedimento 5. Fecha o parênteses e você dá Enter, ele te informa que a cidade da Flora é Recife, de fato. A Flora mora em Recife. Agora, 2 exemplos um pouquinho mais diferentes. Nós queremos saber a idade da Júlia. O que muda aqui? A única coisa que muda vai ser a coluna de retorno. Por quê? No caso, o nome que nós estamos procurando vai ser Júlia. A tabela onde estão os dados ainda é essa tabela que nós havíamos informado anteriormente. A diferença é que nós não vamos trazer a segunda coluna, que era a coluna que nós trazíamos quando a gente queria a cidade. Agora nós vamos trazer a terceira coluna dessa tabela, porque nesse momento nós queremos a idade. Então nós não podemos trazer nem a primeira nem a segunda, nós vamos trazer a terceira coluna. Para conseguir fazer isso, você coloca igual a PROC-V. Em valor procurado, você coloca a célula onde está o valor que você está procurando, coloca ponto e vírgula. Em matriz tabela, você seleciona a tabela onde estão as informações, coloca ponto e vírgula. Em número da coluna, você coloca 3, que dentro dessa tabela a colunidade é a terceira coluna, ponto e vírgula 0, fecha parênteses, dá Enter, e a Júlia tem 32 anos. Ele consulta aqui na primeira coluna, acha o nome Júlia e traz para a gente nessa mesma linha a terceira coluna, que é 32. E para fechar, a idade do Henrique, você faz com PROC-V, seleciona a célula onde está o nome do Henrique, coloca ponto e vírgula, seleciona a tabela onde estão as informações, coloca ponto e vírgula, seleciona a coluna onde está a idade dentro dessa tabela, então é a coluna 3, coloca ponto e vírgula, 0, fecha parênteses e dá Enter. O Henrique ele tem 19 anos, o Henrique lá de Porto Alegre tem 19 anos. Só para recapitular, no caso do Henrique, ele procura o nome Henrique na primeira coluna da tabela que você informou, e quando ele encontra, ele traz o conteúdo que está na terceira coluna dessa tabela, que é 19, no caso, 19 anos. Então era isso que eu tinha para te mostrar. Você precisa aprender o PROC-V, é uma das funções mais básicas, mas mais utilizadas dentro do Excel. Não se esqueça de, se tiver dúvida, me manda aqui no vídeo, volta o vídeo também para entender o que eu fiz. Sempre fique com esses procedimentos na cabeça, porque entendendo isso aqui, a lógica do PROC-V é muito simples. Então não se esqueça de dar like aqui no vídeo, me seguir aqui no YouTube, me seguir lá no Instagram também, e nós nos vemos por aí. Até mais!